Irmãos e irmãs em Cristo, seguramente Jesus é a pessoa mais importante de toda a história. Existem muitas razões para isso. A primeira delas, quando ele nasceu, Jesus dividiu a história. A humanidade nunca havia entrado em um acordo qual seria o verdadeiro calendário a ser seguido. Os chineses tinham o seu calendário, os judeus tinham o seu calendário. Possivelmente os indígenas, os primitivos de muitos dos nossos países tinham também o seu calendário lunar. Porém, lá no século VI, no final do século VI, com o Papa Gregório Magno, foi instituído apenas para a igreja, o calendário cristão, dizendo que a história começava com o nascimento de Cristo. Aos poucos aquele calendário foi aceito, foi respeitado, e aquele calendário se tornou uma referência no mundo todo. Hoje, se você for para a China, para a Indonésia, para algum país da África, qualquer país da Europa, se você for para a América do Norte, se você for para a América Latina, for ao meu país, o Brasil, qualquer país do mundo, se você disser para alguém que nós estamos no ano 6415, alguém vai dizer que você é louco, que você é maluco. Porém, se você dizer que nós estamos em 2020, todo mundo vai dizer, é isso mesmo. E olha, toma cuidado, coloca sempre um ponto antes, depois do 20, senão podem fazer alguma coisa ruim, podem utilizar de má fé contra você. Todos sabem que nós estamos no ano de 2020. Por quê? Porque lá naquela gruta de Belém, uma criança nasceu praticamente sem nenhuma pompa humana e de repente ela se tornou a referência de toda a história da humanidade. A humanidade também, durante muito tempo, teve um grande questionamento sobre o dia de descanso. Os judeus sempre acreditaram que o dia de descanso era no sábado. Em muitos países do mundo, até por rejeição aos judeus, as pessoas não queriam descansar no sábado. Porém, os cristãos, desde o início, falaram, o dia da ressurreição é domingo, o dia do descanso é domingo. O padre não vai citar nomes, vocês vão imaginar. Tem um país que está meio na Europa, que está meio na Ásia. Esse país diz assim, vamos tirar de nós todas as referências cristãs. A semana a partir de agora, isso aconteceu algumas décadas atrás, no período da Revolução que tiveram, a semana a partir de agora tem 10 dias. Vamos produzir mais, vamos ganhar mais dinheiro, vamos ganhar mais tempo. A semana vai ter 10 dias. O que aconteceu depois de algum tempo? As pessoas começaram a ter depressão, sérios problemas de saúde, o gado no campo, no pasto, começou a ficar doente, a sociedade virou um caos. Em um país bem no sul da Ásia, de repente decidiram, o nosso dia de descanso, a nossa folga não vai ser mais no domingo, a partir de agora é sexta-feira. Isso não é uma suposição, o que eu estou dizendo são fatos. Porém não deu certo, porque os pais descansavam no domingo, como que as crianças iam ter folga no colégio na sexta? Então as crianças iam para o colégio. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado era a folga das crianças no colégio. Mas a folga dos pais no trabalho era em outro dia. Aquilo começou a virar um caos na sociedade e de repente eles falaram, sem usar palavras, da mesma maneira que uma vez falou Juliano, talvez o último imperador anticristão. Tu vencestes, ó Galileu. No mundo todo, nós sabemos que o dia de descanso é domingo. Por que é domingo? Dominus. Dominus em latim significa Senhor. Domingo é o dia da ressurreição. O problema do calendário, resolvido. O problema do descanso, resolvido. Porém, havia ainda um problema que precisava ser resolvido, que era o maior e o mais difícil de todos.
aquilo que sempre angustiou o ser humano, aquilo que ninguém poderia dar uma resposta a não ser Deus: o problema da morte. Todas as pessoas são inseguras em relação à morte. Todas as pessoas se questionam em relação à morte. Porém, Jesus Cristo, com a sua ressurreição, venceu a morte. Quando nós morremos, nós não ficamos mais dormindo. Quando nós morremos, não é mais um estado vegetativo, como acontecia antigamente com os judeus, que chamavam de Sheol. No mesmo instante da nossa morte, nós encontramos com Cristo. Mas o que aconteceu de fato? Por que a história mudou? Nós encontramos no texto de hoje, um texto belíssimo. Era domingo pela manhã. Domingo pela manhã, o domingo para os judeus, na verdade, ele começava, o padre já disse outras vezes, no sábado, quando as estrelas começavam a aparecer no céu. Então já era domingo desde a noite, e algumas horas, possivelmente no meio da madrugada, Maria Madalena, e aqui entra um detalhe muito importante, Maria Madalena. O que significa Maria Madalena? Madalena não é um apelido, Madalena não é um sobrenome, Madalena é um lugar, Maria de Magdala. Magdala é uma cidade a aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém, longe. Considerando-se os meios de transporte daquela época, era um local longe. Maria Madalena ficou longe de casa, possivelmente sem nenhuma segurança humana, e logo de madrugada ela foi ao túmulo de Jesus. Quando ela percebeu que não havia nada, ela ficou assustada. Ela não acreditava na ressurreição. Voltou e 2 apóstolos foram junto com elas, representando o grupo. O que era o primeiro papa, aquele que era o líder do grupo, aquele que representava toda a igreja, Pedro. O outro era João Evangelista. E que bom que João foi, e nada mais justo, porque João foi aquele que acompanhou Jesus durante toda a vida. João não abandonou Jesus nem durante a cruz. Então João também estava presente no momento de irem ao túmulo. O texto diz que o discípulo amado correu depressa, mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro. Aqui existem 2 possibilidades porque João correu primeiro. Existem 2 interpretações na igreja, os teólogos da igreja fazem 2 interpretações. A primeira delas é uma interpretação um pouco mais física, um pouco mais biológica, que diz que João era mais jovem, e sendo mais jovem ele correu depressa e chegou primeiro. A outra interpretação é um pouco mais espiritual, um pouco mais teológica. João era mais apaixonado por Jesus, e sendo apaixonado por Jesus ele chegou primeiro porque ele queria encontrar-se com o Mestre mais do que São Pedro. Qual das 2 é a correta? O que significa que João chegou primeiro? A igreja não define um pensamento sobre isso, e o padre deixa cada um fazer a sua reflexão e cada um escolhe a sua opção. Porém, quando os 2 chegaram no túmulo, Pedro entrou por primeiro. Pedro era o primeiro papa. João e todas as pessoas respeitaram São Pedro. E de repente entrou também João, e perceberam que Cristo tinha ressuscitado. Uma pergunta sempre provocou muito o meu coração e a minha mente sobre a ressurreição. Eu sempre me perguntei, por que Maria Santíssima, por que Nossa Senhora, que nunca abandonou o Filho, por que Nossa Senhora, que sempre esteve junto com Jesus, não foi buscar o corpo do seu Filho? Maria não abandonou Jesus na cruz. Maria não abandonou Jesus em bodas de Caná. Maria não abandonou Jesus quando ele precisava ser apresentado ao templo. Por que Nossa Senhora não estava entre João, Pedro e Maria Madalena? Eu penso que só existe uma opção. E aqui ninguém pode ouvir opções de teólogos, porque eu não vejo uma segunda opção. Só existe uma. Maria não foi ao túmulo de Jesus, porque ela tinha certeza que Jesus tinha ressuscitado.
Maria não foi ao túmulo de Cristo porque ela tinha certeza que ela não encontraria ninguém e nada lá. Você não precisa procurar o que não existe. Se eu dissesse para vocês, procure um elefante branco lá na sacristia da igreja, tenho certeza que ninguém iria. Por quê? Porque não existe. Por que Maria não foi para encontrar-se com o túmulo de Cristo? Ou melhor, por que Nossa Senhora Maria não foi para encontrar-se com o corpo de Cristo, o corpo do seu filho? Porque ela sabia que o corpo não estava lá. Ela sabia que não precisava ir. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo precisa criar e nos ajudar a termos uma fé madura, uma fé de verdade. Não podemos mais sermos cristãos que quando tem um problema de saúde, tem um problema financeiro, tem uma briga na igreja, tem uma decepção com um padre, tem uma angústia e um conflito psicológico, abandona Deus. Quantas pessoas que vivem pedindo sinais, provas, sentimentos. A fé não é um sentimentalismo, a fé é uma decisão. Existem alguns momentos da nossa vida que nós não podemos discernir mais. Tem pessoas com 50, 60, 70 anos de idade ainda questionando a existência de Deus. Vai ser tolo assim lá longe. Ou acredita ou não acredita. E o que mostra que de fato nós acreditamos em Deus não são as nossas palavras, mas é a nossa atitude de vida. Querido irmão e irmã, aquele que mudou o calendário da história, aquele que fixou o dia da semana para ser o dia de descanso, ele ressuscitou. Isso significa, não existe problema nenhum no mundo que não tem solução para Jesus. Jesus poderia resolver o problema do coronavírus em 1 minuto. Quem ressuscitou a filha de Jairo, quem ressuscitou Lázaro, resolver o problema de um vírus. Nós já tivemos tantas pestes na Europa, século IV, 1/3 da população foi dizimada, faleceu, morreu. Para Jesus resolver o problema do coronavírus, não custa nada, seria muito fácil. Padre, que Deus é esse? Se é tão fácil resolver esse problema, se Deus é todo poderoso, por que Ele não resolve este problema? Porque primeiramente Deus deseja resolver um problema muito mais profundo que está no coração do ser humano. O problema da ganância, o problema da falta de fé, o problema do individualismo, o problema da hipocrisia, o problema de uma vida dupla, o problema de achar-se autossuficiente. Quantas pessoas dizendo, não preciso de Deus. Uma vez aconteceu, é até uma historinha, uma brincadeira, mas de fato aconteceu. Uma vez um filho estava indo para a praia, estava indo para o litoral no Brasil, e a mãe disse assim, filho, tome cuidado e vá devagar. Ah, mas você quer me ensinar? A senhora já está velha. Filho, convide Jesus para ir junto contigo. Não tem lugar no carro para Jesus, não quero nem saber de Jesus. Talvez tenha um lugar lá no porta-malas para ele, que ele vá no porta-malas do lado dos ovos. E aquele menino foi para a viagem, descendo para o litoral, aconteceu um acidente, infelizmente o carro foi totalmente destruído. A única coisa que permaneceu intacta no carro foram os ovos. Porque aquele jovem disse que só havia lugar para Jesus junto com os ovos no porta-malas. Não quero entrar em discussão se isso é um castigo de Deus ou não, porque Deus não castiga. Mas algo é muito sério. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com a fé não se brinca. Que Deus ajude a cada um de nós. Uma pessoa muito próxima, uma amiga do padre, dizia assim, padre, que Deus dê de fato uma transformação interior na nossa vida. Padre, que de fato Deus conceda a cada um de nós uma mudança do nosso coração. E é isso que Deus quer. Muito mais do que resolver o problema do vírus, e vai resolver. Daqui a alguns meses tudo está resolvido, podem me cobrar.
vai passar. Aquele que resolveu o problema até da morte pode resolver também o problema do vírus. Mas que Deus toque o nosso coração e nos ajude a resolver um problema muito mais sério. Quando nós pensamos na ressurreição, antes do padre encerrar a reflexão, gostaria de repetir palavras, ou pelo menos o pensamento principal daquilo que eu disse algumas semanas atrás. São Tomás de Aquino diz que existem 4 frutos práticos da ressurreição de Cristo na nossa vida. Primeiro fruto prático, primeira consequência prática da ressurreição de Cristo na nossa vida. A ressurreição de Cristo faz nós vencermos a tristeza da perca de pessoas amadas. Todos nós já perdemos pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que nós temos saudades. A ressurreição de Cristo nos diz: a tristeza da perca não pode ser maior do que a serenidade, a confiança na ressurreição. Quando você sofrer a saudade do pai, da mãe, do irmão, do filho, de um amigo, de alguém que já faleceu, lembre você mesmo, a certeza da morte, depois da ressurreição de Cristo, não pode ser maior do que a nossa certeza que esta pessoa está com Deus. Reze, continue vivendo bem a sua missão aqui na terra, e mesmo que seja difícil, lembre a você mesmo, essa pessoa não era uma posse minha, eu não era dono desta pessoa. Esse é o primeiro grande fruto da ressurreição de Cristo. Segundo grande fruto, nós não precisamos temer a morte. Quando eu cheguei em Macau, as pessoas falavam: padre, cuidado com o número 4. Se você não souber falar o número 4, você vai falar morte. John Gok Yan Ping Si Gong Sei Tang Hai Yu Gong Hai Ho Siu Sam Wi Gong Sei. Uau, boy, você não falou Sei Hai morte. Só Yi John Gok Yan Gong Sei. Se você falar Sei reto, significa 4. Sei. Agora, se você sobe um pouquinho, Sei, como se fosse uma dúvida, Sei significa morte. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você for falar a palavra 4, é reto, Sei. Se você sobe, Sei, significa morte. Então, principalmente antigamente, os apartamentos, talvez por isso que o primeiro local, o primeiro apartamento que o padre morou aqui foi no 4º andar, porque é mais barato, as pessoas não queriam. Padre, aqui já está muito lotado, mas se quiser o 4º andar ali tem ainda uns 3, 4, 5 apartamentos. Antigamente era mais ainda, as pessoas não queriam porque achavam que era o número da morte. Com todo respeito à cultura, mas eu teria medo de não morrer. Imagina viver para sempre aqui. Imagina não morrer. Quantos anos você tem? E aí eu pergunto: Miguel, quantos anos você tem? Ah, padre, agora eu estou com 5.749. Ah, que sofrimento, imagina. E agora o seu filho? E o Miguelito está com quantos anos, Miguel? Ah, padre, agora ele está com 5.702. Mas que sofrimento, seria triste não morrer. Mas nós não acreditamos que nós morremos, nós acreditamos que nós ressuscitamos. Não tenha medo da morte. Outro, uma pessoa que acredita na ressurreição de Cristo, ela começa a fazer o bem. Ela começa a praticar boas obras. Por quê? Porque ela quer ressuscitar com Cristo. Nós sabemos que o caminho mais seguro para a ressurreição é o amor. Ah, padre, então agora não precisa mais ir na missa, é só amar. Ah, uma pessoa que não participa da missa, uma pessoa que não reza, ela não ama por puro amor, ela ama por interesse, ela ama por comodidade. Nós viemos à missa para nós nos abastecermos e depois nós saímos da missa para nós transbordarmos o que nós recebemos de Cristo. Por fim, o último fruto, se você realmente acredita na ressurreição de Cristo, você vai querer se afastar do pecado, você vai querer se afastar do erro. E o padre diz isto, e agora o padre encerra esta reflexão. Queridos irmãos e irmãs, não é moralismo, mas depois da Páscoa, e principalmente da Páscoa deste ano, a nossa vida não pode continuar a mesma.
O que mais a humanidade precisa para acordar? O que mais a humanidade precisa para refletir? Em mais ou menos, talvez 5, 10 mil anos de história da humanidade, nunca o que nós estamos vivendo, aqueles que têm filhos, netos, vão contar para os filhos e netos, você vai dizer, de um ponto ao outro da terra, do leste ao oeste, do sul ao norte, todos pararam. Porque um vírus estava assolando a sociedade. Antes era na Europa, antes era na África, antes era em algum país de outro local do mundo, agora parece que o mundo todo parou por causa do coronavírus. Que esta Páscoa nos ajude a deixar tudo aquilo que nos afasta de Cristo e tudo aquilo que nos faz viver uma vida mesquinha, pobre e de morte, que possamos ressuscitar com o Senhor, a partir de ações e de uma vida nova, e principalmente que possamos acreditar que com a ressurreição de Cristo, nada é impossível para Deus. Precisamos apenas acreditar. Em silêncio faça a sua oração. Muito mais do que fazer a sua oração, tome agora a sua decisão. O que você deseja? O que você se decide? Qual é a mudança? Qual é o fruto? Qual é a consequência desta Páscoa? Pare de ver apenas o que você não tem. Eu queria estar na igreja, lá dentro da igreja. Todo mundo queria receber a Eucaristia, eu também queria. O que você tem que querer mesmo é mudar de vida. Cria vergonha na cara e tenha uma vida nova. Não perca a oportunidade de conversão. Qual a sua decisão? Em silêncio conversemos com Deus. O ressuscitado vive dentro de cada um de nós. Que a alegria da ressurreição seja nossa força. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz
abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,